Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Senhor Deus, te peço que nos direcione a cada dia e que a sua luz ilumine nossos caminhos. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. A lição de hoje é a lição 5. Quando a adversidade é gigante. O texto base é 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 47, que diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, mas a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. A vida é um enfrentamento diário. As adversidades parecem ser gigantes, sem solução. Elas podem nos cercar por dias, meses ou até anos, tirando o nosso sono, a nossa alegria e paz. Gigantes que nos amedrontam, levando-nos ao desânimo, medo, insegurança, angústia e ansiedade, insistindo em nos desafiar a uma espécie de duelo existencial. A Bíblia Sagrada relata diversas histórias que nos mostram como agir diante deste cenário. Encontramos, por exemplo, no livro de Números, capítulo 13, os espias que se apavoraram e desistiram da conquista da terra, pois ali viram gigantes. Versículo 33. Logo, se autoclassificaram como pequenos, insignificantes e incapazes de superar aquelas adversidades ali impostas. Outro exemplo, porém, nos mostra um comportamento diferente em que não houve medo nem fuga. No texto de 1 Samuel, capítulo 17, encontramos Davi, um dos personagens mais notáveis do Antigo Testamento. O grande diferencial deste jovem foi o de não ter se acovardado, não ter se concentrado no tamanho do gigante, mas sim confiado sua vida ao poder do Senhor dos Exércitos. Tópico 1. O grande desafio. Golias era um soldado filisteu, considerado gigante por ter quase 3 metros de altura. Golias zombava e ameaçava, tentando desestruturar psicologicamente o exército de Israel. A cada zombaria, ele tentava bloquear a percepção que os israelitas tinham de Deus. Da mesma forma, os gigantes que nos afligem, nos provocam, nos diminuem, apontam nossas fragilidades e tentam nos tornar cada vez mais vulneráveis a eles. Estes gigantes, que são as adversidades que cada um de nós enfrentamos, também tentam minar a nossa conexão com Deus, roubando a nossa paz e esperança, dando-nos a sensação de que estamos sozinhos. Como Davi, um simples pastor beduíno e jovem, derruba o gigante Golias com pedrinhas e uma funda? O duelo não é vencido quando Golias cai no chão ao ser atingido pela pequena pedra, e sim por armas espirituais e genuína confiança em Deus. Davi reconheceu que aquele filisteu afrontava o Deus vivo, que aquela batalha era espiritual. Por isso declarou:
Você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, de quem você zomba e a quem amaldiçoa. Versículo 45. O grande segredo para enfrentar o gigante, portanto, é manter o foco em Deus, em meio a muitas outras vozes. Podemos aprender 3 lições importantes aqui. Primeiro, Davi não se considerou autossuficiente, ele foi dependente de Deus. Segundo, encorajou o povo, mostrando que o Senhor lutaria por eles. Terceiro, derrotou Golias, não aceitando palavras de derrota, mas provando que havia Deus em Israel. E você? Você já entendeu que é Deus que te dá as armas certas para enfrentar os seus gigantes? Você encoraja os seus a suportar as adversidades, pois confia que quem peleja por você é Deus? Você tem provado, através da sua conduta diária, que há um Senhor na sua vida, o Senhor Jesus? Eu deixo essas 3 reflexões para todos nós. Tópico 2. Concentre-se em Deus. Golias era um entre milhares de outros filisteus. Todos nós temos muitos gigantes e, vez ou outra, um toma posição de destaque. Dia e noite estão ali, nos perseguindo, com problemas internos e externos. Tudo que vivemos no nosso dia a dia afeta diretamente o nosso físico, a nossa saúde mental e nos confronta espiritualmente. Precisamos compreender que as adversidades e sofrimentos fazem parte da vida. Não podemos fugir da realidade, mas enfrentá-la com coragem. Davi não se vitimizou. Ele reconhecia suas limitações, mas se concentrava em Deus. Assim, devemos estudar a Bíblia Sagrada, o livro da verdade, pois ela abre o nosso entendimento para vermos a existência como de fato é e conhecer a Deus e sua ação na história humana. O fato de conhecer a Deus, porém, não nos impede de passar por momentos difíceis, de sentir dor, de sofrer. Todavia, nos ensina a passar por eles, sabendo que Deus está conosco. Ele tem propósitos e promessas, por isso é preciso confiar nele. Depois do duelo com Golias, Davi enfrentou outros gigantes. Angústias, culpa, tristeza, raiva e etc. Assim também é conosco. Identifique os gigantes que te perseguem, que te atormentam. Revistam-se, porém, da armadura de Deus. Eu sugiro que vocês estudem Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. E encare os seus gigantes, os seus problemas. Entenda que cada item da armadura de Deus é uma virtude que somente é plena em Deus. Tópico 3. O triunfo da fé. Conhecer a Deus é o mais importante para enfrentar as adversidades do dia a dia. Como já falamos, para vencê-las é preciso usar as armaduras espirituais. Leiam também 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 até o 5. Pois a nossa luta não é contra seres humanos ou forças materiais e sociais. Ela é espiritual, né? É contra principados e potestades. Tá? Quando nos concentramos no gigante, tropeçamos e caímos, como aconteceu com os 10 espias, em Números 13. E as consequências são altamente danosas. Você pode verificar em Números, capítulo 14, versículos 21, 23 e também do 29 até o 33. Ao invés disso, devemos ser como Davi,
mantendo o foco em Deus, que é maior que qualquer problema, por mais gigantesco que seja, ou que pareça, né, ser. É importante também a gente enfatizar que nós temos escolhas, e de acordo com as escolhas que nós fazemos, temos consequências, e foi o que aconteceu lá com os espias. Somente Josué e Caleb decidiram obedecer e confiaram na palavra de Deus que eles iriam realmente conquistar a terra prometida. Se Deus falou, então certamente seria cumprido. Por conta disso, somente eles dois, Josué e Caleb, entraram na terra prometida, né? Daqueles espias e aquela geração toda, né, que não confiou, enfim. Pagou, acabou, o povo acabou pagando por aquilo ali. Essa foi a consequência. Ficaram no deserto durante 40 anos, né, por causa dessa falta de confiança e desobediência. E somente Josué e Caleb realmente entraram na terra prometida. Tá? Então, assim, nós temos escolhas, né? Nós temos escolhas, a vida ou a morte, a salvação ou a perdição. Deus sempre nos dá escolhas, mas as escolhas trazem consequências. Então, é importante sempre nós pedirmos direção de Deus e escolhermos andar segundo a direção e a orientação que Deus nos dá. Porque os planos de Deus são para nós planos de prosperidade, né? Planos de paz e de esperança. Então, é importante, né, a gente obedecer a palavra de Deus, né, e confiar sempre nele, né? Em 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, nós precisamos confiar, né? O nosso desafio hoje é manter o foco no autor da nossa fé, Jesus Cristo, né? Nós vemos em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. A Bíblia Sagrada nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Também podem ver em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Portanto, para nos concentrarmos em Deus, precisamos conhecê-lo através da oração e estudo da palavra, buscando poder e sabedoria vindos dele, para vencer os problemas, não importando o seu tamanho. O gigante tenta nos paralisar, nos levar à desistência e ao cansaço físico, mental e espiritual. Mas o Senhor nos encoraja a enfrentá-lo e vencê-lo por meio da nossa fé. Não esqueça que o Senhor dos Exércitos está conosco e ele nos dará a vitória. Veja em Salmos 46. Para pensar e agir. As adversidades e crises são inevitáveis. Por isso, é indispensável termos em mente as seguintes convicções. Primeiro, temos enfrentado gigantes, como essa pandemia, a Covid-19. Todavia, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os contextos históricos mudam, mas não o nosso Deus. É importante lembrar, né, nós estamos amedrontados, preocupados com a Covid-19, mas a humanidade já passou por outras situações difíceis, por guerras, por pandemias também. Essa não é a primeira pandemia, já houveram outras. E nós precisamos continuar confiando no nosso Deus, porque Ele é o mesmo, Ele não muda. E Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Então, nós precisamos confiar, né, que Ele está conosco. Precisamos ter fé e precisamos agir com sabedoria, né, resiliência, como Ele também nos ensina. Tá? Segundo tópico, não dê ouvidos à voz do gigante, pois ele tenta tirar a sua alegria e paz, provocar insônia e pensamentos depressivos. Os problemas parecem enormes quando prestamos mais atenção neles.
Concentrem-se em ouvir a voz de Deus. Feito isso, encare o seu gigante. Encare o seu problema. Diga para o seu problema que o seu Deus é maior que ele, tá? Terceiro, cuide da sua saúde física, mental, mas antes de tudo, da sua saúde espiritual, né? Nós temos ouvido muito se falar que a gente precisa cuidar do nosso físico, da nossa mente, até mesmo para nós não adquirirmos, né, não desenvolvermos outros tipos de doenças por conta da pandemia, né? Doenças físicas, mas também doenças mentais, como depressão e ansiedade. Mas antes de tudo, nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual. Lembre-se sempre de alimentar o seu espírito. Assim como você alimenta o seu corpo, eu sempre falo isso, nós alimentamos o nosso corpo, no mínimo, 3 vezes ao dia. No mínimo. No mínimo, alimentem o seu espírito com a palavra de Deus. Seja cantando, orando, lendo, pensando. A sua mente precisa estar conectada com Deus, independente de onde você está. Se você está no seu trabalho, se você está na sua escola, mas é possível você estar conectado com o seu Deus, com o nosso Deus. É possível fazer isso. Eu louvo a Deus através das minhas ações, né, do meu comportamento, de como eu dou o meu testemunho de vida, né? Então, tenha isso, tenha essa ação na sua vida, né? Cuide da sua saúde física e mental, mas antes de tudo, da sua saúde espiritual. Isso é fundamental. Quarto, você não é pequeno nem insignificante. Segundo Deus, você é escolhido dele para vencer todo e qualquer desafio. É só depender dele. Eu não estou dizendo aqui que nós somos super homens ou super mulheres, que somos capazes de enfrentar tudo, a gente aguenta tudo, né? Que nós somos de ferro. Não é isso. Mas é que nós, em Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós somos fortalecidos. E aí conseguimos superar e passar por essas adversidades. Superar, enfrentar, né? Alcançar formas, né, de corrigir essas situações, mas é tudo em Cristo. Tendo dito isso, em Romanos 8, versículo 37, diz assim: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa foi a lição de hoje. Permaneçam em Cristo, que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!